estar lendo primeiro Tiago, capítulo 4, versículo 8, se vocês quiserem acompanhar, e depois a gente estará meditando ao longo do texto em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, primeiro a parte A do versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Amém. A parte A até aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Mateus, no capítulo de número 14, versículo 22, conta-nos uma história bem conhecida. Eu vou estar lendo uma partezinha do texto para nós podermos nos situar. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram assustados e exclamaram: é um fantasma? E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Em pensando nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus despedia as multidões, como sempre, Jesus reunido e as multidões à sua volta. Jesus nesse dia ficou para despedir as multidões, porque ele queria ir orar só, queria subir ao monte para orar à parte. E a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e seguir pelo mar. Porém, no meio do caminho, a Bíblia diz já alguns estádios da margem da terra, de onde eles saíram, veio sobre eles uma grande tempestade. A Bíblia não conta detalhes de como foi, só diz que o vento era contrário. E que eles começaram a ficar apavorados, assustados, porque o vento soprava contrário no barco e eles estavam com medo do barco ir a pique, do barco naufragar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus decide ir ter com eles, surpreendendo eles, porque Jesus vem andando, caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles olharam de imediato, não creram no que estavam vendo, porque era algo incomum, algo que ninguém nunca tinha visto, um ser ou alguém caminhar sobre as águas. Foi uma demonstração da soberania e do poder e da autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Quando nós vemos a situação que os discípulos se encontravam nesse texto, Jesus, ele ensinou a eles a importância da fé. Eles foram desafiados a ousar e usar a fé. Porque o que eles viram não era algo normal, não era algo natural, alguém andando sobre as águas. E eles logo gritaram: é um fantasma. E estavam apavorados, com medo do que estavam vendo. E a Bíblia diz que Jesus disse para eles ficarem calmos, para eles terem bom ânimo, para eles ficarem tranquilos, que era ele, que era o próprio Jesus que ia ter com ele. E nós aprendemos, irmãos, que eles estavam no barco. Um barco seria como que uma zona de conforto.
O barco seria como que um lugar onde se refugia, onde você encontra segurança. E quando Jesus nos desafia a seguirmos após Ele, é justamente a decisão de sair da zona de conforto, de sair do lugar onde se está estagnado, onde você não é desafiado a sentir medo, a sentir frustração ou qualquer outro sentimento, porque seguir a Jesus muitas vezes é passar por frustrações, é passar por situações de medo. Seguir a Jesus é se desafiar. E o Evangelho é um desafio. Amém. Por isso Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque é uma constante renúncia. E a Bíblia diz que dos discípulos que estavam no barco, só teve um, Pedro, que entendeu o que Jesus queria fazer naquele momento. Queria que eles ousassem sair da zona de conforto, sair daquele barco e ter com ele, se achegar a Jesus. O ato que Pedro teve foi um ato de aproximação do próprio Deus que vinha ao encontro dele. Jesus esperava que todos os discípulos tomassem a decisão de se aproximar mais dele. Ele vinha sobre as águas, num lugar que antes eles temiam, que era assustador, mas que Jesus estava diante de Pedro e queria que ele saísse do barco e fosse ter com ele. A Bíblia diz que Pedro, ele saiu do barco, ele deu o primeiro passo, mas ele começou a sentir medo. E no momento que ele começou a sentir medo, a dúvida também veio ao encontro dele. E o que é a dúvida? A dúvida é a incredulidade, é a falta justamente da fé. E em dias em que nós vivemos de muita e extrema angústia, nós temos que aprender a depender do Senhor. No Salmo 37, no verso 4, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Amém. E a dificuldade muitas vezes que nós temos é justamente essa entrega, entregar totalmente, porque entregar é sair do barco. Entregar não é ficar no barco onde há segurança, mesmo que o vento seja contrário, eu me agarro a esse barco e eu não saio daqui. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu não tenho medo de andar sobre as águas, eu não tenho medo de sair do barco. E a Bíblia diz que Pedro, ele saiu do barco e foi ter com Jesus. Porém, a dúvida fez com que ele começasse a afundar. Isso é comum, porque a dúvida muitas vezes nos tira o foco, nos rouba a fé. Porque a fé é confiar inteiramente nos cuidados de Deus na nossa vida. E aí nós pensamos, mas se eu confio em Deus, não vai acontecer nada comigo? Não, pelo contrário. Eles estavam no meio de uma tempestade, e não é porque eles desconheciam quem era Jesus. Eles eram discípulos, eles andavam com Jesus. Mas Jesus permitiu que viesse a tempestade para que eles ousassem ter com Jesus andando sobre as águas e entendessem que Jesus tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a tempestade, inclusive sobre o vento contrário. Amém. Jesus tem poder. E isso que Jesus queria que os discípulos aprendessem, e é o que Jesus quer que nós aprendamos. Que Ele, Jesus, tem todo o poder, todo o poder. Todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus nos ensina a importância de nós dependermos completamente de Deus. Independente da circunstância. O desafio é eu decidir ir ter com Jesus. E quando eu penso em decisão, é algo incerto. Pedro não sabia se ele ia ou não. Ele só saiu do barco. Ele tomou uma decisão. E a decisão, nós temos que tomar a decisão de se aproximar de Deus, a decisão de buscar a face de Deus, a decisão de orar mais, a decisão de estar mais próximo de Deus. E se isso for andar sobre as águas, que seja então, e que nós venhamos andar então sobre as águas. A palavra do Senhor nos conta, no livro de Ruth, nos conta a história de uma mulher que também foi desafiada a ter fé. E eu particularmente gosto muito dessa história, e hoje mesmo eu recordava sobre a vida e a história de Ruth. Ruth, quem era? Era uma mulher moabita. Ela vivia na terra de Moabe, uma outra nação que
desconhecia o Deus de Israel. E a Bíblia diz que veio a família de Elimeleque, um judeu, um homem que conhecia Deus com sua esposa Noemi, viver na terra de Moabe devido à grande seca e escassez de alimento que havia em Belém. E a Bíblia diz que eles chegaram em Moabe, se estabeleceram ali, criaram vínculos ali. Ruth se casa com um dos filhos de Elimeleque, que veio logo em seguida a falecer, deixando essa mulher estrangeira, Ruth, viúva. Quando sua sogra decide retornar à sua terra, a terra de Belém, juntamente com sua família, Ruth, essa mulher que a Bíblia conta a história, tinha que tomar uma decisão: ou se aproximar de Deus, ou permanecer no estado que ela estava. E a Bíblia diz que ela tomou uma decisão de não só seguir juntamente com sua sogra, mas também de conhecer o Deus que Noemi servia, um Deus vivo. E ela decidiu deixar o incerto, o seu barquinho, que era Moabe, a sua terra natal, sua família, seus descendentes, sua cultura, sua religião, para conhecer a um Deus verdadeiro, a um Deus vivo, e ir para um futuro incerto. O que é isso? É fé. Ruth ousou ter fé. Quando ela chegou em Belém, sua sogra pobre, foi um momento muito difícil, mas Deus tinha preparado um futuro para ela. Deus tinha preparado algo extraordinário para Ruth. Se você conhece ou já ouviu a história, sabe que ela foi trabalhar em uma seara, onde ela teve que rebuscar espigas, onde ela passou por muitas dificuldades. Mas ali naquele lugar, juntamente com as dificuldades, juntamente com os desafios, com as tempestades, com os ventos contrários, os olhos de Deus estavam sobre ela. Quando nós desafiamos-nos a usar a fé e confiamos no nosso caminho ao Senhor e entregamos tudo ao Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ele cuida, então creia. Hoje eu queria deixar para você essa palavra e também esses dois textos, essas duas histórias da Bíblia Sagrada. Tanto a história dos discípulos e principalmente de Pedro, que foi ter com Jesus. E no momento que ele duvidou, que lhe faltou fé, mas ele estava indo e se aproximando de Jesus. Ele já estava no caminho de se achegar a Deus. No momento que ele precisou, ele gritou por socorro e Jesus prontamente lhe estendeu a mão. Quando nós ousamos ter fé, quando nós nos desafiamos, nós podemos clamar e Deus vai nos socorrer. Então, o que eu quero dizer para você, entrega o teu caminho ao Senhor. Amém. Confia inteiramente no Senhor. Não tenha medo de tudo que está na nossa volta. Não tenha medo do que nos desafia. Porque se nosso caminho está nas mãos do Senhor, assim como Deus cuidou dos discípulos, como o Senhor livrou Pedro de naufragar, de afundar no mar, assim como Deus livrou também a Ruth, que poderia passar necessidade naquela terra como estrangeira, ser rejeitada, mas Deus preparou uma seara para ela. Deus preparou um lugar onde, com as poucas espigas que ela rebuscava, ela foi notada pelo dono da seara, que não só permitiu que ela levasse o quanto ela pudesse de cevada, que ela juntasse quantas espigas ela pudesse, mas também como se casou com ela. E ela também tornou-se dono daquele campo, daquela seara, juntamente com aquele que era o seu noivo, o dono da seara. Então não há o que se preocupar quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor. O desafio é somente confiar e entregar o caminho ao Senhor. E descansar. E saber que Deus tem cuidado de nós. Amém, glória a Deus. Quando nós fazemos isso, não há o que temer, não há o porquê temer. Então a palavra que eu queria deixar é: saia do barco, não tenha medo. E quando eu digo saia do barco, saia da zona de conforto. Se você está passando por depressão, se você está passando por situação de tristeza, de angústia, de dor, você está num barquinho, onde tudo que você ouve não tem solução, não tem mais jeito, não dá mais, você vai afundar, você olha para um lado, notícias ruins, você olha para o outro lado, guerra, dificuldade, e tudo que você observa é ventos contrários. Ouça o que eu te digo hoje, Deus está dizendo: saia do barco, saia do meio de tudo isso e venha ter com Jesus, se achegue a Deus.
E Deus se achegará a você para segurar na tua mão e te levantar. E a Bíblia diz que Jesus colocou os discípulos novamente no barco e deu ordem ao vento, à tempestade, para que se acalmasse. E eles entenderam que aquele que estava ali verdadeiramente era Deus e tinha todo o poder sobre a tempestade, sobre todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. No Salmo de número 37, no verso 4, essa palavra diz: confia, entrega e descansa. E nós temos que tomar posse desses três itens, que é confiar, descansar e entregar, porque Deus cuida de nós. Amém? Glória Queria a Deus. deixar essa palavra para a tua meditação nesse dia, já te convidando para nós orarmos. E nesta oração, justamente entregarmos tudo ao Senhor. Se necessário, sermos desafiados como os discípulos, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Se tivermos que tomar uma decisão de ir ter com Deus, como Ruth teve com Deus, mesmo que isso lhe tirasse da zona de conforto, lhe tirasse daquilo que ela estava habitualmente acostumada e lhe desafiasse a dar um passo diferente. Olha o passo que Pedro deu. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele queria ir ter com Jesus. Ele queria se aproximar de Jesus. Isso é colocar o pé nas águas. E Jesus nos chama para ir ter com Ele e colocar o pé nas águas. Mesmo que tudo nos diga que é impossível, Ele tem todo o poder e certamente segurará nas nossas mãos. Amém? Amém. Quero convidar você a orar. Quero que você coloque nesse momento diante de Deus aquilo que te desafia. Eu quero que você coloque diante de Deus aquilo que te dá medo, aquilo que tem te assombrado, quais são as tuas angústias, as suas dificuldades. Quero que você apresente a Deus agora. E nessa oração você entregue e peça a Deus que te traga paz. Porque a palavra do Senhor diz que a paz que Deus nos dá, o mundo não conhece. É uma paz diferente, é uma paz que em meio ao caos nós sentimos alegria e sentimos essa paz. A paz de Deus excede todo o entendimento, porque é uma paz que não se explica, é uma paz que se sente. Que você venha receber a paz de Deus. Senhor, colocamos a nossa vida diante de Ti neste domingo, Senhor. Mais um dia de culto, Deus. Quantas são as pessoas que estão desesperadas agora, Pai? Quantas são as pessoas que, Senhor, talvez receberam uma notícia de um familiar, Senhor, que faleceu. Talvez receberam uma notícia de um familiar que está enfermo. Talvez está passando problemas conjugais, problemas familiares, Senhor, emocionais, Senhor. Talvez, Senhor, passando por situações financeiras, dificuldades financeiras, Senhor. Mas eu creio, Pai, que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós vamos ter com Jesus andando sobre as águas, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que tudo diga que o barco vai afundar, Jesus tem todo o poder e Ele anda acima do problema, Ele está acima da dificuldade. Então creia que Jesus entra na sua casa hoje, que Jesus entra na sua vida hoje, que Ele te traz paz. E que Ele te traz certeza de que você é mais que vencedor. Confia neste Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, eu quero orar agora, entregar esse filho, essa filha, Senhor, este lar, eu quero entregar, Senhor, esta reunião, nós que estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos ensine a confiar, a nos desafiar e nos achegarmos a Deus, nos desafiarmos a nos aproximar de Deus, ó Pai, porque o amor de Deus, este amor, Ele lança fora todo medo, Ele nos tira todo medo, Ele nos encoraja a seguir adiante, Senhor. Então eu creio que todo o poder está no Senhor e o Senhor tem todo o poder. Nós descansamos, Senhor, neste culto e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.